Muito bem, então estamos chegando, ou melhor, chegamos na aba principal do sistema, a aba em que a gente vai registrar e vai pesquisar e vai consultar os lançamentos a pagar. A estrutura que a gente vai utilizar nessa aba aqui é a mesma estrutura que nós utilizamos nas demais abas, né? Que eu mostrei até agora, e por esse motivo eu não vou, não há necessidade de eu me estender aqui, né? Sinteticamente falando, a gente vai então ter a mesma estrutura com duas abas, sendo a aba principal e a aba que vai conter as views que vão ser instanciadas dinamicamente, ok? Então aqui eu tenho um content control que vai receber dinamicamente de acordo com a opção que o usuário selecionar. Então dinamicamente a gente vai ter um instanciamento de uma view que vai realizar a operação. Nós temos a nossa caixa de texto, o nosso botão pesquisar e a nossa grid. Nossa grid, então, vinculada ao lista lançamento a pagar e também tem um binding, né, em relação ao item que foi selecionado na grid com lançamento a pagar selected. Estes dois elementos são propriedades ou campos aqui na minha view model, tá? Então aqui eu tenho lista lançamento a pagar e eu tenho também o lançamento a pagar selected aqui, né? Muito bem, então estrutura é a mesma, que eu defino as colunas que eu quero que sejam visualizadas. Uma coisa que é interessante aqui é que no campo de valor, na verdade, vamos ver se aparece. No campo de valor, eu tenho um binding com converter. Tá, ok? Esse converter serve para formatar o número que está sendo apresentado, né? Então, se nós observarmos, eu tenho aqui uma declaração de recurso, né? Um recurso que eu uso nessa minha interface, nessa minha tela. E é um formatador de moeda, né? É um converter que formata a moeda e que eu utilizo na minha grid. Ok? Eu utilizo esse converter exatamente aqui, formatador de moeda. Na minha aplicação tenho dois converters, a gente vai dar uma breve olhada aqui no formatador de moeda. O formatador de moeda, então, ele vai receber um número e vai formatar com 2 decimais. Tá? Então ele implementa a interface value converter, implementa o método convert e um convert back. Além desse formatador de moeda, eu tenho também aqui na minha classe util um formatador de boolean. Na verdade é um conversor, né, cujo objetivo dele é transformar de char para boolean, né? Então se vem um valor true, ele transforma em s, e se vem um valor não, ele transforma em n, né? Ou falso, ele transforma em n. Mesma ideia, implementa o método convert e o método convert back. Então esses dois formatadores, conversores, eles são utilizados na minha aplicação, não só aqui como em outras telas, tá? Todas as telas que entram, ou naquelas telas em que entram números, né? Números, e eu trabalho com booleanos. Muito bem, então, estrutura da minha tela principal é a mesma. E quando eu instancio a minha aplicação, né? Eu já seleciono a minha aba principal, né? Que é essa aba aqui. E aí ocorre aquela mesma situação que a gente já viu, né? Que nós vimos anteriormente. Quando a gente seleciona a aba principal, ele atualiza a minha lista de pagamentos. Tá ok? Então a gente vai observar isso rapidamente. Instanciou a aplicação, ele automaticamente preenche a minha lista de pagamentos. Tá certo? Minha lista de contas a pagar, né? Novamente, no momento em que eu seleciono um elemento da lista, os meus botões ficam habilitados, né? Os que estão desabilitados. Ok? Opção para incluir, excluir, alterar. E pagamento. Todas essas opções, elas entram naquela view, ou melhor, na aba que está por trás dessa nesse momento e que não é visível agora, né? Muito bem. Então, tela principal é isso, né? É uma grid com os botões, o mesmo processo que eu tinha anteriormente. A gente já vai olhar então a inclusão de um pagamento. A inclusão ocorre
quando, ou melhor, a tela de inclusão ela é instanciada, a view de inclusão ela é instanciada quando a gente clica no botão incluir, e ela é instanciada nessa aba que está aqui atrás, né? O processo aqui é o mesmo, então cliquei em incluir, vou chamar minha view model, vou chamar o evento. No momento em que eu chamo o evento, o evento chama a minha view model, que eu chamo o meu botão, minha ação, meu método para preparar a inclusão de lançamento a pagar. Ok? Preparação de inclusão de lançamento a pagar, é o mesmo procedimento que a gente viu anteriormente. Então, vou instanciar um documento a incluir novo, um lançamento a pagar a incluir novo, vou setar minha aba que está ao fundo, vou jogar ela para frente e vou instanciar minha view dinamicamente, né? Então vamos lá. Joguei a aba que está ao fundo à frente, instanciei alguns objetos que serão que compõem o meu lançamento a pagar, tá ok? Esses objetos foram instanciados. Vou buscar no banco de dados também a lista de parcelas a pagar, né? Então veja o seguinte, eu dou um clear na minha lista de parcelas a pagar, crio o meu novo... Na verdade, não é que eu vou buscar no banco, não. Aqui eu limpo essa lista de parcelas a pagar, que ela vai ser preenchida no momento em que o usuário vai incluir uma nova conta a ser paga, né? Instancio o meu lançamento a pagar e incluir, que é onde eu vou armazenar os dados. Seto alguns valores, né? Por exemplo, esses 3 atributos em que eu instanciei aqui em cima, eu atribuo, né? Faço a atribuição. Seto alguns campos e aí instancio dinamicamente a minha view. Ok? Procedimento padrão, vamos para a nossa view. Antes de ir para a view, eu vou executar. Então, se nós observarmos, aqui está, né? Cliquei no incluir, abriu a tela. Observe que sempre, em todas as telas do contas a pagar que eu tiver esse espaço em branco aqui, esse espaço vazio, isso ocorre porque são espaços que são destinados ao GED, né? A integração com o GED, né? Muito bem, então essa aqui é a tela de inclusão, a view de inclusão, e aqui são alguns dos campos que o usuário tem para preencher. Tá certo? Eu vou fazer uma inclusão, valor total desse pagamento 1.500, aqui o conversor atuou, né? Valor total 1.500, valor de pagamento. Vou botar aqui 3 parcelas, o primeiro vencimento em 15 de junho. Vamos gerar as parcelas, então aqui estão as minhas parcelas, né? Muito bem. Vamos colocar aqui 4 parcelas. 4 de 375. Muito bem. Então aqui está a nossa view. O parcelamento, a gente pode confirmar essa inclusão. Aqui está meu pagamento, tá? Muito bem, então aquela é a view, né? Na verdade é uma view bastante simples. Está no pacote view contas a pagar. A gente vai aqui, lançamento, pagar, incluir. E aqui então eu tenho aquela view padrão. Sempre com o botão cancelar e o botão confirmar, os campos para serem preenchidos. A gente vai dar uma analisada apenas aqui no gerar parcela que chama esse evento. Esse evento então chama o nosso contas a pagar, nossa view model, que vai gerar as parcelas para a inclusão do lançamento. Então, o gerar parcelas, incluir lançamento, ele vai gerar novas parcelas para a minha propriedade, para o meu campo, lançamento a pagar e incluir, que foi o lançamento que eu instanciei no momento que eu chamei a view, né? E aí o que ele faz então? Esse método simplesmente vai calcular um resto, vai calcular o valor da parcela, vai calcular a data de emissão e aí vai entrar num laço e vai gerando cada uma das parcelas, né? O laço vai rodar de acordo com a quantidade de parcelas que o usuário preencher o campo.
Na sequência, eu vou adicionar minhas parcelas à minha lista de parcelas, lembrando que essa lista foi limpada, zerada no momento em que a gente instanciou a view de incluir conta a pagar. Uma vez que gerou as parcelas, eu estou aqui adicionando sempre o resto da divisão. Sempre o resto da divisão eu adiciono na minha última parcela. Mas isso aqui a gente pode... você pode modificar, pode adicionar no meio, pode adicionar em uma outra parcela, pode dar a opção para o usuário escolher onde adicionar. Eu estou adicionando, forçando sempre na última. Podia ser adicionado também na primeira, tanto faz, né? Muito bem. Na sequência eu vinculo então essa lista de parcelas a pagar ao meu lançamento a pagar. Tá ok? Limpo minha lista de parcelas e adiciono. Tá certo? Então aqui eu preenchi as parcelas e aqui eu estou adicionando elas na minha lista. Na verdade, essa lista aqui é uma lista que eu instanciei aqui dentro apenas para me auxiliar, né? Podia estar até um nome um pouco diferente aqui, né? Então ela é preenche uma lista auxiliar, eu utilizo ela e depois só faço atribuições. Muito bem. Então faço as atribuições dos pagamentos e na sequência adiciono a minha lista a pagar ao meu lançamento que eu estou incluindo, que veio como parâmetro, né? Na entrada do método. Muito bem, então esse é o método que tem. Uma vez que eu gerei as parcelas, então eu posso fazer a inclusão. Um botão de cancelar faz aquele procedimento padrão, né? Ele volta para a tela principal. Eu chamo o meu tela principal, preparar tela principal de lançamento a pagar, que na verdade vai fazer uma nova consulta no banco de dados. Ou eu posso então chamar o botão de confirmar, tá ok? O botão de confirmar vai incluir o lançamento e depois já vai voltar para a tela principal. Esse preparar é idêntico aos métodos que eu tenho de preparar que foram apresentados anteriormente, né? Eu vou preencher, vou fazer uma nova consulta nos elementos, né? Então você está naquelas views que eu não estou mais utilizando e na sequência eu vou eu faço uma nova consulta e depois atribuo nulo para aquelas views que eu não uso mais. Retornando para cá, uma coisa que é importante aqui é o seguinte: essas três combos elas vêm com dados do banco de dados e esses dados são obtidos nesse momento aqui, tá? Eu chamo a viewModel e peço para ela atualizar esses campos, né? Ok? Isso aqui é chamadas, eu não vou entrar apenas um desses, mas são chamadas simples ao serviço, né? Instancio o meu serviço, capturo minha lista de documento, crio o documento que vai ser utilizado como parâmetro na consulta e executo, né, a consulta. Então aqui eu estou executando a consulta, passando o parâmetro que vai ser utilizado como elemento de consulta, limpo a lista de documentos aqui e vou preenchê-la, né? Então isso é realizado para todas essas chamadas. E aí o usuário tem a opção para escolher aqui nessas combos, né? Muito bem. Quando o usuário clicar em confirmar, então a gente faz a inclusão de um lançamento. A inclusão do lançamento, processo também simples. Vou instanciar o meu client, meu serviço. Vou chamar novamente a geração de parcelas. Eu vou chamar essa geração de parcelas porque o usuário pode não ter chamado, né? Pode não ter gerado essas parcelas. Então eu faço a geração novamente, forço a geração e faço a inclusão do lançamento, chamo a inclusão do lançamento do meu serviço, tá? Passando o lançamento a pagar. Na sequência atribuo o nulo e aí então a gente retorna para a tela principal do sistema, que é essa tela aqui, né? Fez a inclusão, foi aquele procedimento que eu mostrei anteriormente. O usuário tem a opção para excluir um lançamento. Aqui está. O processo de exclusão é o mesmo também que a gente já viu anteriormente. O usuário clica aqui, vai carregar esta view. Lançamento apagar, excluir. Essa view vai mostrar os dados na tela, vai mostrar se existem pagamentos, né? Vai carregar os dados que eu tenho no banco e vai mostrar se existem pagamentos.
Pagamentos, então, a lista, os elementos que compõem esse grid são os elementos que são selecionados dinamicamente a partir das parcelas que foram selecionadas aqui, né? Então, eu vou clicar na parcela aqui e ela vai mostrar se existem ou não pagamentos. Eu vou executar para a gente ver, depois eu volto para o código. Então, vamos ver um pagamento. Se eu não me engano, esse aqui eu tinha efetuado alguns pagamentos. A gente vem excluir. Não, esse também não fiz pagamentos. Então, aqui eu tenho um pagamento, né? Para essa conta a pagar, para esse lançamento a pagar, eu tenho apenas um pagamento que está registrado, né? Então, essa grid aqui é preenchida com os elementos que eu obtenho a partir da seleção dessa grid de parcelas a pagar, tá ok? Muito bem, e como é que isso é feito? Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um binding a partir da parcela a pagar selected, né? Então, veja o seguinte, eu tenho essa grid. Essa grid faz o quê? Ela obtém os elementos do lançamento a pagar que foi selecionado na minha grid principal. Então, tem essa grid principal, ela tem um lançamento a pagar, e esse lançamento a pagar tem uma lista de parcelas a pagar. No momento que eu selecionei aqui, cliquei no botão excluir, vai abrir esta view. Esta view vai preencher esses dados dessa grid com a lista de parcelas a pagar que compõe o meu lançamento a pagar, que foi selecionado na grid da tela anterior. Muito bem. O elemento que foi selecionado aqui nessa grid, ele vai preencher, vai ter um binding com essa propriedade, parcela a pagar selected. E aí, então, eu vou explorar isso aqui e vou vincular a essa grid a parcela a pagar selected que eu selecionei aqui. Então, eu tenho essa parcela a pagar selected, que é o meu binding a partir do elemento que foi selecionado nessa lista. Essa segunda grid vai, a partir da parcela a pagar selected dessa grid aqui, vai chamar a lista de pagamentos que estejam vinculados, ok? Então, na verdade, a gente tem um lançamento a pagar que tem uma lista de parcelas a pagar. Cada elemento dessa lista de parcelas a pagar tem uma lista de pagamentos. Então, eu tenho como se fosse uma tela mestre, detalhe e detalhe, né? Ok? Então, é assim que ocorre essa vinculação. Os demais procedimentos são os mesmos, né? Eu vou, então, clicar no evento cancelar, vai carregar minha tela principal. Ok? O botão confirmar vai excluir o meu lançamento. O botão confirmar vai excluir. E aqui no botão confirmar, na verdade, eu tenho apenas uma validação que é o seguinte: eu só posso confirmar, eu só posso excluir um lançamento que não tenha pagamento, né? Então, primeiro eu vou mostrar aqui o excluir, né? Um método de exclusão, bastante simples também. Então, eu vou ter um resultado aqui, vou declarar um boolean pode excluir. Eu só posso excluir se o meu lançamento a pagar que foi selecionado não possui pagamento. Ok? Esse método testa para ver se existe algum pagamento para esse lançamento a pagar, né? Eu percorro a lista de parcelas a pagar procurando algum pagamento registrado. E se tiver, eu retorno true, se não, retorno falso. Aí, se for possível excluir, então eu chamo o meu serviço e solicito a exclusão. Ok? Uma vez que eu solicitei a exclusão, eu retorno para a tela principal do sistema, da tela principal de lançamentos a pagar. Vamos dar uma olhada nisso então. Aqui está. Eu vou fazer então primeiro a exclusão desse pagamento. Esse pagamento não tem parcela a pagar, né? Ok? A gente confirma e aqui está, né? A gente pode também então tentar fazer a exclusão desse aqui. Esse pagamento tem uma parcela de pagamento, esse lançamento a pagar tem uma parcela de pagamento. A gente tenta excluir e aí recebe a mensagem que esse lançamento não pode
ser excluído, porque possui pagamentos realizados. Ok? Então essa aqui é a tela de exclusão. Por fim, então, nessa parte aqui, nessa etapa do treinamento, a gente vai ver ainda a tela de alteração, que é uma tela bastante parecida com a tela de pagamento. E na tela de alteração eu tenho a opção de alterar as parcelas, ok? Então fiz uma geração de parcelas, eu tenho a opção para fazer uma nova geração de parcelas e, por exemplo, alterar uma parcela, né? Posso alterar essa parcela em relação à data e em relação ao valor dela, né? Qualquer parcela aqui pode ser alterada a data e o valor, né? Muito bem, vamos dar uma olhada nessa tela de alterar, então. Tela de alteração. Que está aqui. Muito parecido com a tela de exclusão. A diferença é que aqui eu vou ter uma opção para gerar novas parcelas e para alteração. E aqui também eu utilizei uma estrutura muito parecida com a que eu venho utilizando, né, que são abas. Ok? E aí, então, eu tenho a aba principal desse setor aqui, dessa tela, e tem uma aba secundária, que é a aba que me dá a opção de alteração. E eu posso clicar em cancelar e confirmar para ou confirmar a alteração ou voltar, então, para essa tela de listagem, né? Então, se a gente observar, se a gente prestar atenção, na verdade, essa estrutura de abas, ela se repete no sistema, né? É uma estrutura que se repete. Então, até para facilita o entendimento, porque é uma estrutura que a gente já se habitua a utilizar, né? Muito bem. Então, eu tenho aqui minha grid. A mesma coisa do excluir. Eu vou ter meus campos aqui. Esses campos, assim como no excluir, eles têm binding com o lançamento a pagar que foi selecionado. Estão vinculado a um conversor, que eu já mostrei anteriormente. Esse binding aqui é o mesmo binding que eu tenho em todos em todas essas demais abas, né? Mesma estrutura, né? A diferença é que aqui agora eu vou ter essa listagem e vou ter também esse elemento aqui. Esse elemento aqui nada mais é do que um outro conjunto de abas, onde eu vou ter a minha lista de parcelas, aqui é um grid, que assim como no excluir é vinculado ao meu lançamento a pagar que foi selecionado nessa tela aqui, ok? Lançamento a pagar selected, ele é vinculado aqui, ele vai preencher com essa lista de parcelas desse lançamento. Uma vez que eu selecionei esse lançamento, que eu cliquei em algum lançamento aqui, esse selected item dispara esse evento e preenche essa minha propriedade aqui no meu contas a pagar view model, na minha view model. E aí então o meu botão alterar, nesse instante ele fica ativo, né? Ele fica habilitado, ok? Por causa desse binding aqui. Habilitou então, o usuário tem a opção, o usuário é jogado para essa tela aqui recebe o foco. Ok? Essa tela que recebeu o foco, esses elementos eles têm binding com uma parcela a pagar que foi, na verdade, com a parcela a pagar que eu instanciei. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, porque ele tem um binding com uma parcela, com esse elemento aqui, né? Com parcela a pagar alterar. Que é esse cara aqui, tá? Tem um binding com esse elemento. Por quê? Porque as alterações, essa tela aqui tem um binding então com uma parcela a pagar a alterar. Por quê? Porque as alterações que eu realizar nesse elemento aqui só serão transferidas para o meu parcela a pagar que foi selecionado nessa listagem aqui, que está aqui, né, com a parcela, só serão transferidas para a parcela a pagar que foi selecionada quando o usuário clicar em confirmar. Então vamos supor aqui, porque se o usuário clicar em cancelar, que está aqui, né, ele simplesmente vai retornar, né? Cancelou. Agora, no entanto, se o usuário clicar em confirmar, aqui é o preparar, alterar, confirmar a alteração. Se o usuário clicar em confirmar, que é esse aqui, o que vai acontecer?
eu vou transferir os valores. Então, observe, eu vou transferir os valores da minha parcela pagar alterar, que foi aquela que eu tava, que tem o binding, para a minha parcela pagar selected. E aí eu confirmo essa alteração, ok? Até então ele está alterando num objeto que não está vinculado a nada. No momento que eu faço a transferência, eu faço a cópia desses valores, aí sim a gente está de fato fazendo confirmando a alteração. Eu poderia aqui, por exemplo, também ter um parcela a pagar recebe null, né? Parcela a pagar no alterar recebe null. Tá? Poderia estar aqui, né? Muito bem, vamos ver aqui. Então, em relação à alteração é isso. Então, eu tenho uma listagem aqui. Selecionei um elemento, habilito o botão alterar. No momento que eu habilitei o botão alterar, eu tenho estes campos que eu posso fazer alteração. Cliquei em confirmar, daí sim, de fato, eu estou transferindo para a minha lista de alteração. Gerar parcelas é a mesma geração de parcelas do botão incluir, tá ok? Muito bem. Botão cancelar, a mesma operação, retorna para essa tela aqui. Opa, retorna para esta tela aqui, a minha grid. Botão confirmar. Confirma a alteração, né? Ok? Botão confirmar, confirma a alteração. E aí, faço o mesmo teste, só posso alterar se não tiver nenhum pagamento. E aí eu chamo então o meu serviço solicitando que ele atualize o meu lançamento a pagar na minha base de dados. Ok? Muito bem. Em relação então ao lançamento a pagar e essas operações, era isso. Na sequência então eu vou mostrar a última tela, a última operação do sistema, que é a operação de pagamento, para realizar um pagamento. E o lançamento a pagar então, é um processo bastante simples que consiste basicamente na geração de uma nova parcela e na possibilidade da gente alterar tanto o parcelamento quanto os valores da parcela, né? Ok? A gente pode alterar tanto o parcelamento quanto os valores da parcela. Uma coisa que é importante é a gente dar uma opção para o usuário, caso ele não goste do parcelamento, dele reconstruir o parcelamento ou de alterar esse parcelamento que ele foi sugerido, né? Que foi gerado automaticamente, tá ok? Então, em relação ao lançamento a pagar era isso. Na sequência a gente vai falar um pouco da nossa tela, nossa view de pagamento.